pessoal, tudo bem com vocês? De onde é que você está assistindo este vídeo? Me conte aqui nos comentários, pois eu gostaria de saber. O julgamento da revisão da vida toda, que envolve aposentados do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal, o STF. Recentemente, 3 ministros da Corte declararam que os beneficiários que receberam valores antecipados com base em decisões judiciais não precisariam devolver esses montantes ao INSS, mesmo após o STF ter revertido a decisão que permitia a revisão. Este posicionamento se consolidou durante o julgamento que ocorre no plenário virtual do tribunal e é exatamente sobre isto que falaremos a seguir no decorrer deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre isto, eu quero te convidar a curtir este vídeo e a se inscrever aqui no canal, ativando também as notificações e clicando no sininho que fica aqui embaixo para você não perder nenhuma dica valiosa que temos todos os dias por aqui, além de muita informação. Então, vamos lá, vamos direto ao que interessa. A revisão da vida toda é uma correção aplicada no cálculo da aposentadoria de alguns beneficiários do INSS. A ideia é permitir que segurados possam incluir todas as suas contribuições, inclusive as anteriores a 94, no cálculo do benefício, resultando em muitos casos em uma aposentadoria maior. Esta revisão foi amplamente debatida na Justiça, com aposentados conseguindo, por meio de ações judiciais, receber valores retroativos com base na revisão, muitas vezes por meio de tutela antecipada, ou seja, uma decisão provisória que garantia os pagamentos antes do julgamento final. No entanto, em março deste ano, o STF decidiu que a revisão não era válida, derrubando a possibilidade de aplicação dela. Isso gerou dúvidas quanto à necessidade de devolução dos valores recebidos antecipadamente pelos aposentados. O ministro Dias Toffoli, em um voto dado no dia 24 de setembro, se posicionou sobre o tema em 2 recursos que questionavam a decisão do STF que derrubou a revisão da vida toda. Ele argumentou que, embora a revisão tenha sido considerada inconstitucional, os valores que foram pagos aos aposentados antes dessa decisão, com base na tutela antecipada, não deveriam ser devolvidos ao INSS. Toffoli justificou seu posicionamento afirmando que a decisão de 2022, que havia aprovado a revisão, foi a base para que muitos aposentados recebessem valores maiores. Assim, seria injusto exigir que esses valores fossem devolvidos, uma vez que os beneficiários agiram de boa fé e contavam com uma decisão judicial favorável naquele momento. No dia seguinte, em 25 de setembro, os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso seguiram o entendimento de Toffoli, reforçando a ideia de que os aposentados não deveriam devolver os valores recebidos. Apesar deste entendimento, o ministro Nunes Marques adotou uma posição contrária. Ele se manifestou contra os recursos que pediam para que os aposentados não devolvessem os valores e argumentou que, como o STF já havia declarado a revisão inconstitucional, os pagamentos feitos com base nela deveriam ser desconsiderados. Até o momento, o voto de Nunes Marques é o que detém a maioria dos votos, colocando em risco a decisão favorável aos aposentados. O julgamento está previsto para ser finalizado em 27 de setembro. Até lá, é possível que ocorra uma reviravolta, seja por meio de uma mudança de voto de algum ministro, seja por meio de um pedido de destaque ou vista, o que adiaria a conclusão do julgamento. Embora o ministro Toffoli tenha rejeitado os embargos de declaração que contestavam diretamente a decisão do STF sobre a revisão, ele propôs uma modulação dos efeitos da decisão. Na prática, isso significa ajustar alguns pontos da sentença para mitigar os efeitos negativos que ela poderia ter sobre os aposentados. Toffoli defendeu que os valores recebidos pelos beneficiários até 5 de abril de 2023, data da publicação do julgamento do STF que derrubou a revisão, não deveriam ser devolvidos. Esta medida protegeria os aposentados de terem que devolver grandes quantias ao INSS, considerando que até aquele momento eles recebiam os valores com base em uma decisão judicial que era válida. Esta proposta também impediria que o INSS entrasse com ações rescisórias contra os aposentados. As ações rescisórias são processos judiciais que visam anular decisões já transitadas em julgado, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. No caso da revisão da vida toda, isso significaria que o INSS poderia tentar reaver os valores pagos aos aposentados, alegando que com a decisão do STF as tutelas antecipadas perderam validade. Os valores pagos aos aposentados são classificados como verbas de caráter alimentar, ou seja, são usados para sustentar as necessidades básicas dos beneficiários.
Por este motivo, muitos advogados e especialistas defendem que seria prejudicial exigir a devolução desses montantes, uma vez que poderia comprometer a sustentabilidade de pessoas que, em muitos casos, já estão em situação de vulnerabilidade econômica. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que inicialmente havia votado a favor da decisão de Nunes Marques, revisou parcialmente o seu voto. Embora ele continue sendo contra a revisão da vida toda, Barroso acompanhou o entendimento de Toffoli no que diz respeito à desnecessidade de devolução dos valores já recebidos pelos aposentados. Ele destacou que as verbas recebidas pelos aposentados até a publicação da decisão do STF devem ser consideradas de boa-fé e, por isso, não poderiam ser cobradas de volta. Barroso reforçou que há precedentes no STF que apoiam esta visão, protegendo as verbas alimentares recebidas em função de decisões judiciais. O advogado João Badari, especialista em direito previdenciário, considerou o voto de Toffoli acertado, destacando que a decisão de 2022 do STF havia criado uma expectativa legítima nos aposentados de que a revisão seria mantida. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já havia se posicionado anteriormente a favor da revisão da vida toda, o que reforça a ideia de que os valores recebidos pelos aposentados não devem ser devolvidos. Por enquanto, a maioria dos ministros ainda é contra a revisão. No entanto, há expectativa de que o resultado final possa mudar até o fim do julgamento, especialmente se houver um pedido de destaque ou vista, o que adiaria a conclusão do caso e permitiria uma análise mais aprofundada deste tema. O desfecho deste julgamento é aguardado com grande expectativa pelos aposentados do INSS, que foram beneficiados pela revisão da vida toda e pode ter um impacto significativo no futuro de muitos segurados. Bom, isto era tudo que eu tinha para compartilhar com vocês, no mais eu gostaria de agradecer por ter assistido até aqui. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, eu peço para que você compartilhe com os seus amigos para nos incentivar a continuar trazendo novos conteúdos aqui para o canal. Eu te peço também para deixar o seu like, se inscrever, nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho de notificações, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Mais uma vez, agradeço pela sua atenção e desejo a todos uma excelente quinta-feira. Tchau, tchau!